Bem, pessoal, vamos dar sequência então. Página 160, item 125. Beleza? O que acontece aqui? Começa então a época da festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, né? E então Jesus pede a Tiago, a Pedro, aliás, a Pedro e a João, para que eles possam ir até a cidade, buscar o local para que fosse naquela noite de quinta-feira, tá? Que agora nós estamos falando da quinta-feira, né? Que antecede a crucificação de Jesus, para que eles preparassem então a ceia da Páscoa, tá? E nessa ida Jesus prediz para eles, olha, vocês vão encontrar uma pessoa, essa pessoa vai estar carregando um balde, uma botija, e essa pessoa vai vir ao encontro de vocês, vocês digam para essa pessoa que o mestre pede para local e que se prepare esse local para a celebração da ceia. E eles vão, entram na cidade, acontece exatamente aquilo que Jesus fala, eles encontram a pessoa, essa pessoa leva eles até um local, uma espécie de salão de hóspedes da casa, né, chamada de cenáculo. Cenáculo nada mais é que uma sala de jantar ou um refeitório, tá? E eles preparam ali então a Páscoa de acordo com a orientação de Jesus. Então eles encontram essa pessoa conduz eles a um local preparado, adequado e preparam ali a ceia, tá? Então começa por aí, Jesus destinando a preparação da ceia. Anoitece e aí Jesus chega ao local também com os demais discípulos e eles vão para esse lugar que estava previamente preparado, com os alimentos, com tudo pronto para eles celebrarem a Santa Ceia, né? Que nós chamamos hoje, mas celebrarem a Ceia da Páscoa. Jesus se reúne com seus discípulos, inclina-se à mesa ali, né, para participar da ceia. Os discípulos, já percebendo o que ia acontecer, né, começam a conversar entre eles ali na mesa e começa uma discussão, uma dissensão. Eles começam a perguntar entre eles quem seria o maior no reino dos céus, quem seria o de mais destaque, qual dos discípulos ou qual das pessoas seria mais importante no reino de Deus. E aí Jesus responde com um gesto, com um comportamento bastante interessante. Jesus ele tira parte da sua veste, usa como uma espécie de toalha, pega um recipiente com água e lava os pés de todos os discípulos, né? Claro que o maior no reino dos céus é Jesus, né? E Jesus demonstra com aquele gesto que o maior veio para servir, né? Então o maior no reino dos céus se tornou o menor. É essa mensagem que Jesus transmite. Alguns dos discípulos, não, o senhor não pode lavar meus pés, porque o ato de lavar os pés naquela época era uma atribuição assim que quem lavava os pés das pessoas ou era criança ou era mulher que eram excluídos da sociedade, né? Então era um serviço humilhante, digamos assim. Lavar os pés de alguém era um serviço humilhante. E aquele gesto de lavar os pés era o gesto da purificação de hábito dos judeus. Então Jesus celebra a ceia, Jesus lava os pés dos discípulos, mostrando que o importante não é quem é o maior, o importante é que a nossa função é servir, né? Então esse é um acontecimento que está aí nos evangelhos. Tudo isso antecedendo, isso já na noite, na celebração da Páscoa, né? No momento da celebração da ceia, Jesus faz toda aquela menção, né, a respeito do corpo, do sangue, né? Fazer isso em memória de mim, todo aquele que comer e beber indignamente será condenado do corpo e do sangue, examine se o homem a si mesmo, tudo aquilo que está no livro de 1 Coríntios 11, 23. Jesus fala ali na mesa, agora eles vão se alimentar. Jesus faz um discurso bastante extenso, bastante longo na celebração da ceia, fala que vai agora de encontro ao Pai, mas mesmo indo ele voltará, né, um dia, e antes de voltar ele enviaria o Consolador, né? Jesus também ali na celebração da ceia ele diz que ele é a videira verdadeira e que os discípulos eram os ramos, né? Ou seja, hoje nós somos os ramos e que nós deveríamos estar ligados nele e com isso produziríamos frutos e frutos permanentes. Então Jesus faz essa fala, esse discurso na celebração da ceia também. Então, recapitulando, Jesus ele
pede para 2 discípulos irem à frente, preparam o local da ceia, vai até lá, reúne os discípulos, começa a ceia, dá uma lição de humildade para os discípulos através da cerimônia de lavar os pés, tudo isso aconteceu. Celebram a ceia, né? Os detalhes da celebração da ceia a gente vê em Coríntios 11, 23, até o final do texto lá, vocês podem encontrar. Após isso, Jesus vai para onde? Ele vai para o Getsemane, né? E no Getsemane, juntamente com os 11 discípulos, ele vai para orar, né? Só que no caminho ele já está angustiado, profundamente triste, já está sentindo as dores da angústia, né? O sentimento da angústia. Deixa os discípulos em determinado lugar no Getsemane, chama Pedro, Tiago e João, 3 discípulos, e vai mais à frente para orar. Deixa esses discípulos ali, se afasta mais ainda um pouquinho, só Jesus daí, e vai orar. E os discípulos acabam dormindo, já estão tristes também, abatidos, e acabam dormindo. Jesus ora, volta lá, os discípulos estão dormindo. Jesus vai orar, volta, os discípulos estão dormindo. Até que Jesus termina a sua oração. É nessa oração do Getsemane que Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade, né? E aí ele volta para os discípulos ao final da sua oração e diz: Vamos agora, porque chegou a hora, o traidor está se aproximando. Então Jesus alerta os discípulos: Vão agora, vocês vieram orar comigo, não oraram hora nenhuma, só eu orei. Tudo bem, então agora vamos embora, porque já é hora de eu ser levado, né, pro martírio. Enquanto Jesus está voltando da oração com os discípulos, se aproxima dele uma multidão conduzida por Judas, né? Conduzida por Judas. Agora lembre-se que Jesus saiu da ceia e foi orar com os discípulos. Judas saiu da ceia e foi trair Jesus, né? Tanto é que na celebração da ceia, Jesus disse para os discípulos: Olha, aqui entre nós há o que vai me trair, né? E voltando um pouquinho o contexto. E os discípulos: Mas quem será? Será que sou eu? Será que sou eu, né? E Jesus diz: Olha, aquele que eu der o pão molhado com o cálice, esse vai me trair. E Jesus pega um pedaço de pão, molha no cálice e entrega para Judas. Satanás entra em Judas e diz: Sou eu que vou te trair? E Jesus responde: Olha, vai fazer depressa o que você tem que fazer, né? Fala isso para Satanás, que está incorporado em Judas, digamos assim. É interessante que Jesus diz isso: aquele que eu entregar o pão molhado com o cálice, esse é o que vai me trair. O pão representa o corpo, o cálice representa o sangue, ou seja, eu entrego o meu corpo e o meu sangue para o traidor. Jesus estava se entregando, né? Isso significa dizer que ninguém pode prender Jesus, ninguém pode matar Jesus, ninguém pode fazer nenhum mal contra Jesus. Ele se entregou, né? Então esse é um grande significado para nós. E aí ele vai orar, acaba orando sozinho, né? Judas vai traí-lo e vem com os guardas do templo dos judeus, vem com uma grande multidão e encontra Jesus retornando da oração, né? E Judas se aproxima e dá um beijo em Jesus, como um sinal de indicação de que aquele era o Cristo, né, que deveria ser preso. Jesus pergunta: Mas quem é que vocês buscam? E eles respondem: Nós buscamos a Jesus. E ele diz: Sou eu. Vocês estão buscando eu, né? E Jesus faz uma ironia. Ele fala: Mas escuta, eu sou algum bandido, algum rebelde que vocês vêm contra mim com um pedaço de pau, com tochas, com lanças, né? Eu estive com vocês o tempo todo no templo, eu estive com vocês em todos os lugares e vocês não me prenderam. Sabe por quê? Porque não era a hora. Agora sim chegou a hora, né? E aí eles levam Jesus preso, né? Aquele destacamento de soldados levam Jesus para a prisão, para daí começar o processo de julgamento. E assim os discípulos fogem, né? E Jesus acaba ficando sozinho, ok? Então esse é o contexto da quinta-feira que antecede a morte de Jesus, ok? Agora nós vamos entrar para o último capítulo que vai falar da sexta-feira.